Vamos lá, meus amigos, julgados do TSE, os principais julgados dessa semana aí, do dia 15 de maio até o dia 19 de maio. Vamos dar uma olhadinha lá, quais foram os principais julgados do TSE nessa semana. A gente começa logo direto ao ponto, né? Captação lista de sufrágio e elementos, tá? Isso aqui também não é uma novidade, já apareceu aqui pra gente, a captação lista do sufrágio lá do nosso artigo 41A, tá? O artigo 41A da Lei 9504, tá bom? O 45A da Lei 9504, ok? Quais são os elementos da lei do artigo 45A, ou seja, a captação em estado de sufrágio, também conhecida como compra de votos, né? Quando o candidato ou o longa-manos do candidato oferece alguma vantagem para o eleitor, e a vantagem pode ser de qualquer natureza, com o fim de oferir o voto, né? E quais são esses elementos? A prática de qualquer conduta lá do 41A, ou seja, qualquer conduta de oferecimento de benefício para o eleitor. O segundo requisito é o dolo específico, tá? Isso aqui não tem na lei, mas é interessante que a jurisprudência, né, aprofundou isso. O dolo específico de obter o voto do eleitor. Então, não basta apenas o oferecimento da vantagem, tem que ter o dolo específico. Letra C, né, o terceiro requisito, seria a ocorrência dos fatos entre a data do... Essa aqui é a questão bem importante, porque tem uma questão temporal. É a data da ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição. Então a gente vê que tem uma limitação temporal, né? Então vai dentro do registro de candidatura, que vai mais ou menos lá em agosto, né? Até o dia das eleições, né? Até o dia das eleições. Ou antes ou após essas datas, não configuraria aí a captação de lista de sufrágio. O terceiro requisito, o quarto requisito, a participação direta ou indireta do candidato beneficiado, ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito, né? É o chamado prévio conhecimento, né? É o chamado prévio conhecimento. Ou ele participa diretamente, ou ele tem um conhecimento de que aquela benesse lá está sendo oferecida ao eleitor para fim de oferir a captação de lista do sufrágio. Tá? Já apareceu esse entendimento do TSE aqui no nosso formativo. Isso quer dizer que é uma jurisprudência já consolidada, né? Um entendimento aí bem consolidado, bem estável. Tá bom? Seguindo adiante, nosso segundo entendimento, abuso de poder e prova indiciária, tá? Bem importante isso aqui, porque a gente sabe lá, o abuso de poder, o gênero é a AIGE, que é o artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Aqui é o gênero, né, do abuso de poder, tem diversas espécies. Tem a AIME, né? Tem o próprio 41A, que a gente falou ainda agora. Tem o 30A, que é o Caixa 2. Tem a conduta vedada, que é o 73, né? Tem diversas espécies que seria o gênero do abuso de poder. O que diz esse entendimento aqui do TSE? Seguinte, as condenações por abuso de poder devem ser apoiadas em provas robustas, né? Aquilo que a gente já viu outra vez. O abuso de poder, como ele tem uma consequência muito gravosa, ele parece muito com direito penal. Tem que ter provas seguras e robustas, né, para ensejar a condenação. Ele diz assim, aí, isso aqui não é novidade, a gente já viu muitas vezes que as provas têm que ser robustas. No entanto, né, o que não se opõe à validade da prova indiciária, desde que os elementos coligidos sejam verídicos, seguros e coesos. Lembrem que a prova indiciária, no fundo, é uma técnica de prova, né? O juiz, com base em um raciocínio lógico, faz uma aferição de vários elementos e chega a uma conclusão pelo meio indiciário, chega a uma conclusão daquela conduta. Então, a técnica da prova indiciária, ou meio indiciário, ele não se opõe à prova robusta, né? Uma prova robusta não é aquela prova cabal, é uma prova robusta, é uma prova segura. E a técnica da prova indiciária pode percorrer esse caminho sendo segura. Então, uma coisa não elimina a outra, tá? Então, prova segura não se opõe, à prova indiciária, tá bom? Prova segura não se opõe à prova indiciária, ok? Tudo certo? Então vamos lá para o nosso terceiro entendimento, propaganda eleitoral e minimalismo, tá? Isso tem na própria resolução de prestação de contas, que é a resolução 23 610 do TSE,
de 2019, tá? Ela regulamenta a prestação de conta, a propaganda eleitoral, em que vige o princípio, aliás, é um princípio geral, não só para propaganda, né? Do minimalismo da atuação da justiça eleitoral. O que diz esse entendimento já consagrado pelo TSE? A atuação da justiça eleitoral para restringir a propaganda e, consequentemente, a liberdade de expressão deve ser medida excepcional, tendo em vista a intervenção minimalista da justiça eleitoral. Como o processo eleitoral é um processo democrático, então a intervenção da justiça ela deve ser mínima exatamente para proporcionar um maior grau de liberdade, tá bom? Na própria resolução 23610 já tem esse princípio. Ok? Então, bem tranquilo essa questão. Próximo entendimento, impulsionamento e propaganda eleitoral. A gente viu, inclusive, no último informativo também, dizer que o impulsionamento, ou seja, aquela propaganda em rede social que ela é patrocinada, né, que o candidato paga ou o partido paga para que ela apareça para mais pessoas, né, para que ela apareça no feed para mais pessoas, ou pode ser no Stories, por exemplo, a depender da rede social, ou que ela apareça no meio de um vídeo no YouTube, por exemplo. Essas propagandas elas só podem ser positivas ou propositivas, né? Elas não podem ser em desfavor de um adversário, ou seja, elas não podem ser negativas, tá bom? Quinto entendimento, cláusula de desempenho, tá? Isso aqui é bem interessante, o STF julgou isso recentemente. Vamos lá ler o que diz o entendimento. A candidata obteve 1.468 votos, abaixo do patamar mínimo observado na cláusula de desempenho individual. A cláusula de desempenho individual aí é entendimento do STF, de 10% do quociente, não viola o princípio democrático. O STF julgou isso recentemente, né? Lembra, a gente já viu aqui, tem um vídeo sobre quociente eleitoral, depois dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar linkado, ou então procure na nossa playlist de Nosso Direito Eleitoral. Se o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos para uma cadeira, por exemplo, o partido deve alcançar 7 mil votos, nesse caso aqui foi 15 mil votos, tá? 15 mil votos, tá? O partido deve alcançar 15 mil votos para alcançar uma cadeira. Não basta, isso aqui é a primeira fase, tá? Primeira fase. Essa aqui é a primeira fase. Não basta que o partido alcance os 15 mil votos. Para que o candidato do partido possa ocupar essa vaga, tem uma segunda fase, que é o quê? Saber se ele tem pelo menos 10% dessa votação, que no caso aqui seria 1.500 votos, tá bom? É a chamada cláusula de desempenho individual. E o STF já confirmou que essa proposição, que essa disposição legal é constitucional. No caso aqui, o partido alcançou os 15 mil, mas a candidata alcançou só 1.468 votos. Então ela ficou abaixo da cláusula de desempenho individual e ainda assim o partido não conseguiu alcançar aquela métrica lá, apesar de ter alcançado a votação de uma cadeira, acabou não ficando com uma cadeira porque o candidato não alcançou aí essa cláusula de desempenho individual. Tá bom? Vamos seguindo adiante. Sexto entendimento, captação de recursos, caixa 2 e litisconsórcio. Né? Que um entendimento importante também que diz que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o candidato que está sendo acusado de caixa 2 e o doador de campanha. Ou seja, quem doou não necessariamente precisa ser submetido ao processo eleitoral. Né? Basta que o próprio candidato que se beneficiou seja processado. Não é obrigatório que o doador de campanha seja chamado aí como litisconsórcio passivo necessário, tá bom? Esse entendimento aqui é bem interessante, tá? É uma tese, principalmente de defesa, muito ruim, uma tese de acusação, né, muito heterodoxa, vamos dizer assim, que diz o seguinte: em caráter excepcional, a quebra de sigilo bancário de terceiros, olha só, que complementa o anterior, né, inclusive é o mesmo julgado, não integrantes do polo passivo da ação judicial, por ser indispensável ao deslindo da controvérsia e obtenção dos dados bancários fiscais da doadora, não houve contrariedade ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, eu tenho aqui o candidato, né, tenho o candidato e tenho o doador, certo? Eu posso quebrar o sigilo fiscal e bancário do doador sem chamar ele para lide. Ou seja, não é obrigatório que ele seja o litisconsórcio necessário na lide, ou seja, ele nem precisa ser chamado e eu posso, inclusive, quebrar o sigilo fiscal e bancário dele. Olha só que interessante, né? Um terceiro,
eu vou colher a prova de um terceiro que não participa dessa ação, né? E qual é o entendimento do TSE? Porque as consequências para dessa demanda, a consequência só serve para o candidato. Como nesse caso do 41, do 30A, que é o chamado representação em razão de caixa 2, né, captação lista de recursos, a única consequência é a cassação do diploma. Então eu não preciso chamar o doador de campanha, porque não vai ter nenhum prejuízo para ele. Se eu quiser, eu posso processar em outra esfera. Mas para o 30A é dispensável, porque a consequência é só a cassação de diploma, tá bom? Então, exatamente por conta disso é que é dispensável ele compor o polo passivo, tá bom? Vamos lá para o nosso penúltimo entendimento. Captação lista de recurso e caixa 2 e doação. A doação eleitoral realizada por pessoa física sem capacidade econômica, tá? Ainda sobre excesso de doação sem capacidade econômica, configura a captação de recursos de origem não identificada, apta a caracterizar o ilícito inscrito no 30A, ou seja, inclusive isso é muito comum em prestação de contas. A pessoa ela recebe, por exemplo, um programa social do governo, né, o doador ele recebe o Bolsa Família, né, o Bolsa Família, por exemplo. Aí você vê lá na prestação de contas, ele doou por exemplo, 500 mil. Caramba, como é que pode? O cara recebe o Bolsa Família e doou 500 mil? Ok, para prestação de contas, eu não vou aferir isso. Eu vou aferir se o candidato recebeu os 500 mil, né, gastou, expediu a nota fiscal, tudo bonitinho. Ok, isso não é objeto da prestação de contas, a capacidade de doação lá do doador. Mas isso pode ser levado no 30A, desculpa, que é uma representação específica para captação ilícita de recursos, tá bom? Não comporta na prestação de contas, mas eu posso levar isso para o 30A, tá bom? E segundo o TSE, a ausência dessa capacidade de doação é um forte indício, né, de captação ilícita de recursos chamado Caixa 2, desculpa. Por fim, para a gente finalizar aqui nossos julgados dessa semana, princípio do fulbente, colegialidade e relator. A gente sabe que é o seguinte, né, para cassar um diploma, um registro, renovar as eleições, a gente tem chamado o princípio do fulbente. Ou seja, todos os tribunais, TREs e TSE, eles têm que ter um quórum de instalação de todos os 7 membros. Tá? Então, todos os 7 membros devem estar presentes para cassar um registro, um diploma, renovar umas eleições. No entanto, especificamente no TSE, o próprio relator pode decidir isso sozinho, né, com base no regimento interno. Quanto à impossibilidade de apreciação de questão monocraticamente pelo relator, não há se falar em violação do colegiado, tendo em vista que as decisões proferidas pelo relator com base no artigo 36, parágrafo 6º do regimento interno, podem ser impugnadas por meio de agravo. Então ele diz, olha, essa eventual cassação ela pode ser revertida em sede de agravo e aí se manteria ali o fulbente ou o princípio da colegialidade. Tá? O princípio da colegialidade que está lá no nosso artigo 28 do Código Eleitoral, que diz lá que isso é aplicável ao TSE, tem outro dispositivo análogo, é aplicável tanto para a TSE quanto para os TREs. Tem que ter um quórum de instalação de pelo menos dos 7 membros, né? Por isso que é fulbente. Ok, meus amigos? Tudo certo? Aí esses foram os nossos entendimentos dessa nossa semana aí, do dia 15 de maio até o dia 19 de maio, tá bom? Eu já te peço aqui para dar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, né? Toda semana a gente faz aqui, dia de segunda, noções de direito eleitoral e dia de quarta-feira, os principais julgados do TSE. Tá bom? Quer se aprofundar em direito eleitoral? A gente vai deixar aqui os 2 links na descrição, seja para concurso ou para quem quer praticar o direito eleitoral. A gente tem cursos de aprofundamento para quem quer se aprofundar, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço e até lá.